Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. Estamos aqui, meus queridos, para mais um acolhimento com Jesus, Esse trabalho que o GRESG nos proporciona toda semana, para que nós possamos pensar, para que nós possamos refletir um pouco sobre as mensagens trazidas por Emmanuel no livro Fonte Viva, à luz do cristianismo, à luz das orientações trazidas pelo Mestre Jesus. Hoje, dando continuidade ao estudo sequencial dessa obra, que é uma obra, diga-se de passagem, base, vamos chamar assim, obra base, para aqueles que queiram fazer uma leitura todo dia de alguma página, para aqueles que queiram colocar como leitura inicial do culto do Evangelho no lar. Então é importante que tenham não só essa obra, mas temos aí também Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, que são obras similares, que servem como leitura inicial. São textos, são páginas independentes, uma da outra. Porque eu tenho que ler a número 1 para ler a número 2. Não, são independentes. Hoje é o capítulo, lição, como queiram chamar, de número 116, que tem como título Ir e Ensinar. Ir e Ensinar. E tem uma citação que é de Jesus, está em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 e 20, que fala o seguinte: portanto, o quê? Ide e ensinai. Então, esse é o título, Ir e Ensinar. Mas antes de nós começarmos, antes que eu me esqueça, que eu quase me esqueço, vamos fazer a nossa prece inicial, para que nós possamos nos harmonizar. Mais uma semana começando, vamos vibrar uma semana de paz, de amor, de união, de fraternidade, de compaixão, uma semana que possa nos trazer, acima de tudo, empatia, E, acima de tudo, amor, Amor para com o próximo, amor para conosco mesmo. Vamos vibrar todos esses sentimentos. Mestre Jesus, aqui estamos novamente para mais um encontro. Que os bons amigos espirituais possam estar nos assistindo nesse momento, fazendo que nós possamos pensar sobre tudo isso que comentamos há pouco. Que a paz do Senhor Jesus, que os bons amigos espirituais, nossos mentores, possam nos assistir nesse momento, trazendo-nos paz, trazendo-nos aquele remedinho que tanto precisamos, que tanto necessitamos. E que sejamos intuídos na leitura de hoje para colocarmos aqui as reflexões mais acertadas, mais próprias, de que todos nós precisamos ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos nós. Ir e ensinar. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Alguém tem dúvida disso? Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Ele implantou aqui, através do seu exemplo, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ele implantou aqui, entre a humanidade, acima de tudo o quê? Que nós falamos há pouco? O amor. Aí, continuando a leitura. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Ou seja, todos nós
que ainda estamos por completo na sombra, ou parcialmente na sombra, através do recurso da prece, através do recurso da oração, nós podemos fazer essa conexão com os amigos espirituais vinculados à Pleiade do Mestre, para que possa surgir o quê? Ajuda. Essa ajuda que tanto precisamos, essa ajuda que tanto necessitamos. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Jesus poderia ter feito isso. Eu vou enviar para a Terra, 2, 3 missionários. E eles vão, através da palavra, falar para vocês o que deve ser feito. Mas ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu ele mesmo reencarnar na Terra, né? Porque com certeza Jesus, como Espírito perfeito, atingido a perfeição, ele é um Espírito que veio, né? Está vindo de algumas existências até atingir a perfeição e, através da perfeição, ele fez tudo o que fez. Governador planetário, ele depois reencarnou na Terra para poder mostrar aos homens o que deve ser feito, quer dizer, uma perfeição a título moral, a título intelectual. É um espírito que atingiu essa perfeição. Mas ele já nasceu com essa perfeição? Não. Ele vem de quê? De como nós estamos na caminhada. Por isso que está lá na questão do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Um dia vai demorar muito, mas bota tempo nisso, bota reencarnação nisso, bota... Às vezes nós não imaginamos como que é esse processo. Porque nós ainda somos extremamente imperfeitos. Mas Jesus veio ainda de uma caminhada muito mais longa, bem antes da existência do planeta Terra. Bem antes da existência do planeta Terra. Até que, em determinado momento, ele atingiu a perfeição, ele participou da formação do globo terrestre, fez reunião com outros espíritos perfeitos no Sol. A Caminho da Luz. Tem esse livro, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, que explica tudo isso. E ele atingiu essa perfeição moral. E mostrou, através do seu exemplo, do seu modelo, o que deve ser feito. Né? É o que diz aqui no texto por Emmanuel. Preferiu, contudo, ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. E ele comenta aqui no texto, então, fez-se humilde. A humildade é uma virtude que nós ainda estamos tentando entender o que é. Muitas pessoas ainda confundem humilde com aquela pessoa que se veste, que se age de uma forma simples. Né? Ainda fala assim, fulano é humildezinho. Olha lá como é que ele está vestido. Quer dizer, vincula a humildade com as questões materiais. E não é isso. Ser humilde é você ter a consciência plena que eu, você, todos nós, somos espíritos imperfeitos, estamos na caminhada, podemos errar, assim como podemos acertar também. E errando, temos que aprender com os nossos erros. Não aprendemos na primeira, vamos aprender na segunda. E por aí vai. Um dia vamos aprender, vamos melhorar cada dia um pouquinho. Isso é ser humilde.
É completamente ao contrário de ser orgulhoso, né? São antônimos. Então, fez-se humilde e simples na manjedoura. Tanto é que aqui no texto Emmanuel até já diferencia. Porque se humildade fosse sinônimo de simplicidade, ele não iria falar ser humilde e simples, bastaria falar se foi humilde. Mas como falou humilde e simples, ele já diferenciou aí o que é humildade e o que é simplicidade. Honrou o trabalho e o estudo no lar, né? Trabalho, estudo, exemplificação. Em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos. É interessante esse texto que caiu para a gente hoje, né? Porque é para a gente aplicar, né, gente? É para a gente aplicar isso, acima de tudo. Temos uma dificuldade enorme de aplicar essas coisas, mas uma hora tem que virar a chave, não tem jeito. A gente tem que, vou melhorar um pouquinho essa semana. Às vezes eu começo na semana, começo a melhorar, vai chegar no final da semana cansado, eu pioro. Não tem problema, tem mais uma semana pela frente, então vamos fazer a mesma coisa. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, ou seja, não é título. É o Divino Mestre. Não. Não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo. Não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível. Não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou com o próprio coração ao amor fraterno, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Essa que é a grande resposta, por que é Divino Mestre. Repetindo, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno. Amor fraterno. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De enxergar o outro, seja quem for esse outro, como seu irmão de caminhada, seu irmão de jornada, né? De olhar para o morador em situação de rua e enxergar, esse é meu irmão, ele está na condição de morador de rua, não sabemos o porquê, mas com certeza deve ter uma explicação. Em quantos relatos nós tivemos aí dentro da doutrina espírita de irmãos que viviam na riqueza. Aí a prova, está lá no Evangelho, provas da riqueza e da pobreza. Quantos irmãos viviam em condição de riqueza e reencarnam, né, em uma situação completamente diferente. Para aprender, para evoluir, para esquecer um pouco a questão da vaidade, esquecer um pouco a questão do orgulho, introjetado no espírito. Mas sim, desculpa, vamos lá. Mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam aos sublimes ensinamentos. Continuando. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Pai de amor e de bondade. Foi isso que Jesus nos trouxe. Pai de amor e de bondade. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não lhe basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. O ensinar, então, é sinônimo de exemplificar, para que os outros aprendam como é preciso fazer. São Francisco de Assis. Teve uma frase dele, um pensamento dele que dizia o seguinte, para que nós devemos
acima de tudo, mais importante do que usar as palavras, é exemplificar. Ele fala, exemplificai o Evangelho, exemplificai os ensinamentos do Cristo. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Né? É um pensamento de Francisco de Assis, que fecha com tudo isso que nós lemos aqui. Então, a página de hoje é uma, digamos assim, que Emmanuel faz aqui, de certa forma, é uma reflexão sobre o comportamento de Jesus. Como foi o modo que Jesus atuou, né? E serve para que nós possamos o quê? Segui-lo. Segui-lo não só em suas palavras, mas acima de tudo nos seus exemplos. Então nós não podemos, às vezes, mostrar para o meu irmão consanguíneo, para o meu colega de trabalho, seja lá quem for, meu companheiro, minha companheira, não preciso, através da palavra, falar, de repente, o que deve fazer ou o que não deve fazer. Mas sim através do exemplo. Só para fechar, é como se eu tivesse louças para lavar sobre a mesa. O outro não lava. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que falar todo dia para o outro, fulano, ó, tem que lavar a louça. Fulano, ó, tem que lavar a louça. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu exemplo. Eu vou pegar a louça e vou lavar. Ele vai observar o que está fazendo. Agora, se ele vai fazer ou não, são outros 500. Agora, eu vou, através desse exemplo, mostrar para ele o que deve ser feito. Mal comparando, é mais ou menos isso que nós devemos fazer com relação às nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas escolhas. É mostrar o que deve ser feito, não só para quem vive conosco, mas para a humanidade de uma forma geral. Se um trata o outro com arrogância, não quer dizer que eu vou tratar outra pessoa com arrogância também, não. Eu vou tratar, muito pelo contrário, com amor, com fraternidade, mostrando para o outro o que deve ser feito, para ver se essa arrogância é quebrada. Aos poucos, vai quebrando aos poucos. Então, meus queridos, que essa semana seja uma semana de paz, de muita paz para todos nós, muito amor, muita tranquilidade, é o que nós precisamos, né? É o que nós precisamos, acima de tudo. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que assim seja, graças a Deus. Até semana que vem, tudo de bom.